E o personagem de hoje é Epafrodito. E nós vemos o quanto que Deus é bom, quanto que Deus supre as nossas necessidades. E Deus supre as nossas necessidades não só no aspecto financeiro, mas também Deus supre as nossas necessidades quando Ele nos envia parceiros, colaboradores, amigos, companheiros de luta, que é o que o apóstolo Paulo se refere às características de Epafrodito. Então vamos localizar no tempo da história de onde que Epafrodito sai, por que o apóstolo está falando. E aonde nós localizamos, nós vamos estar falando a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos estar lendo a referência que fala a Epafrodito e as características que o apóstolo dá para ele. Mas antes eu quero contextualizar como é que surgiu essa igreja, como é que teve o surgimento da igreja de Filipenses. Nós sabemos ali no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 16, que o apóstolo Paulo ele tem um direcionamento da parte de Deus para ir para a região da Macedônia. Ele vai chegar em uma região de Filipos, na região de Filipos, e lá nessa região ele não vai encontrar uma igreja para orar. Ele não vai encontrar uma igreja para estar pregando. Mas ele encontra um grupo de mulheres que estavam próximo ao rio e estavam em oração ali. Porque a região de Filipos, ela era uma colônia, mas ela uma colônia grega, e depois ela teve um status romano no final, com conquistas que recebeu. E havia muita população militar romana nessa região. E o apóstolo Paulo chegando, não haviam muitas famílias judaicas, porque para constituir uma sinagoga nesse período precisaria ter no mínimo umas 4 a 5 famílias judaicas para constituir uma sinagoga em um local onde eles pudessem se reunir. E não havia isso. Então, como era de costume da época, as pessoas se reuniam próximo ao rio para orar. E o apóstolo, quando ele chega nessa região de Filipos, ele vai encontrar essas mulheres orando ao Senhor. E quando ele está ali orando, quando ele está junto com essas mulheres nesse lugar, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor abriu o entendimento, o coração de Lídia, para ouvir o que o apóstolo estava falando, que estava pregando ali. E a Bíblia nos fala que ela era uma mulher comerciante de púrpura, ela era alguém que estava ali, mas que abriu o seu coração para o Senhor Jesus. E essa igreja, então, que o apóstolo ele vai fundar essa igreja, vai ter este início ali na cidade de Filipos, por intermédio do trabalho de Lídia, essa comerciante que o Senhor trabalha em seu coração, ela abre as portas da sua casa e ali se constitui uma igreja e que o apóstolo Paulo tem um grande carinho, ele tem um grande amor por essa igreja de Filipos. Nós vamos encontrar alguns aspectos dessa igreja, depois nós temos ali quando aquela jovem possessa, ela é liberta, aquela jovem adivinhadora, ela é liberta. Por causa disso, o apóstolo, ele é preso, Paulo e Silas são lançados na prisão. E lá na prisão, Deus faz algo extraordinário na vida deles. Enquanto eles estão ali açoitados, surrados, muito feridos, mas Deus faz algo extraordinário, abala aquele lugar onde as suas correntes são soltas, as portas são abertas. E o carcereiro que estava ali cuidando daquela situação, tem que querer tirar a própria vida, porque achava que os prisioneiros haviam fugido e eles estavam ali. E o apóstolo Paulo, então, menciona que todos estão e aquele carcereiro se converte a Jesus e diz o que eu preciso fazer para ser salvo, eu e a minha família. E então o apóstolo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E eles retornam para a casa de Lídia. Então ali o início, é o cerne, o contexto da igreja de Filipenses. E o apóstolo Paulo, nós vamos ver na carta aos Filipenses, então, tem um grande amor por essa igreja. Ele tem uma grande consideração. E quando nós falamos em ministério, em trabalho e igrejas, no qual o apóstolo escreve, a igreja aos Filipenses foi a única igreja que realmente apoiou efetivamente e financeiramente o trabalho do apóstolo Paulo. Foi uma igreja que mandava ofertas para o apóstolo para que ele pudesse utilizar no seu sustento e no seu trabalho na obra de Deus. Então, era uma igreja que tinha muito carinho do apóstolo Paulo. E esse surgimento dessa igreja, ela vai se dar por volta do ano 50 ali depois de Cristo. E tendo esse surgimento da igreja aqui, essa comunidade cristã que tinha um grande amor pelo trabalho do apóstolo Paulo também aqui.
E passado 10 anos, já cerca de 10 anos, por volta do ano 60, 62 depois de Cristo, nós temos uma outra situação acontecendo com o apóstolo Paulo. Nós vemos que depois da terceira viagem missionária do apóstolo, ele vai ser preso. Primeiro, nessa região, ele fica em Cesareia e posteriormente ele vai até Roma. E em Roma ele fica em prisão domiciliar durante 2 anos, aguardando ser julgado. E nesse período, o apóstolo Paulo teve que ficar numa casa e precisou, nesta casa, nesse período, porque ele não estava ali podendo trabalhar, ele precisava também se manter naquela situação. E quando ele escreve nesse período, nós vemos que ele escreve cartas à igreja dos Efésios, à igreja de Colossenses, Filemon e à igreja dos Filipenses. Mas durante essa situação que Paulo está preso, os filipenses ficam sabendo que Paulo ele está preso e ele está necessitando. E então a igreja de Filipenses aqui vai enviar para o apóstolo Paulo uma oferta. E quem vai levar esta oferta até o apóstolo Paulo vai ser Epafrodito. E o Epafrodito ele não vai só até o apóstolo Paulo para enviar uma oferta, mas também para servir de oferta. Ele vai ofertar a sua vida, ele vai ofertar o seu trabalho, ele vai ofertar o seu tempo, ele vai ofertar a estar juntamente com o apóstolo Paulo naquele momento em que o apóstolo estava preso, naquele momento que o apóstolo estava precisando. E aqui nós vamos ver que quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele faz um grande elogio a Epafrodito. Por quê? Porque esse trabalho do Epafrodito não foi um trabalho fácil, não foi uma situação fácil que ele fez, porque ao sair de Filipos até Roma, tinha uma distância de cerca de 1.300 quilômetros. E esse trajeto não era um trajeto fácil de ser feito, era um trajeto longo, chegava a demorar cerca de até 3 meses para ele ir, passando por intempéries, e nós sabemos que não havia situações de muito transporte, facilidades nessa época, então Epafrodito vai passar uma severa situação nesta viagem para levar essa oferta dos irmãos filipenses até o apóstolo Paulo. E nisso ele vai sofrer muito, vai ter essa dificuldade. O Epafrodito, então, ele é macedônico e nós vemos que a origem do nome dele, a origem grega, significa amado por Afrodite. E vemos que ele vem de uma origem que não é uma origem judaica, é uma origem gentia. Mas em algum momento ele se converteu ao Senhor, ele se converteu a Jesus, ele teve um amor verdadeiro pelo Evangelho, pela palavra de Deus. E o seu nome no latim, então, significa belo, amável, amado. Então, pelo seu nome, nós vemos que ele tinha essa característica de ser alguém amável. Nós podemos dizer que, de repente, ele poderia ser alguém simpático, alguém que tem uma empatia com outra pessoa. E o apóstolo Paulo vai lá, na carta dos Filipenses, e nós vamos estar fazendo a leitura, ele vai fazer referência às características de Epafrodito. O que Epafrodito foi tão importante no trabalho e por que o apóstolo Paulo chama ele de companheiro de lutas? Isso tem um grande significado. Tem um grande significado as características que nós vemos neste homem, que não temos muita coisa a falar sobre ele, nós não temos muita coisa extensa escrita, são poucas menções desses capítulos do livro de Filipenses, mas nós vemos um destaque muito grande de alguém que fez algo em prol do ministério do apóstolo Paulo, mas não só isso, alguém que se doou, alguém que era realmente sincero na obra de Deus, alguém que era confiável, porque se ele vai levar as ofertas da igreja de Filipos até o apóstolo Paulo, a igreja confiava nele, ele tinha um destaque nessa igreja por ser alguém confiado. Ele foi enviado, então ele tem quase que um trabalho apostólico de ser enviado, de se fazer este trabalho e chegar até o apóstolo Paulo. Então nós vemos nele algumas características importantes que nós gostaríamos de ler nessa noite aqui. Nós vamos ver então no capítulo 2 do livro de Filipenses, da carta aos Filipenses, da epístola aos Filipenses, no capítulo 2 e versículo 25 em diante, que nos vai fazer um relatório a respeito de Epafrodito, que diz o seguinte: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e aqui o apóstolo já diz, meu irmão, e cooperador,
e companheiro nos combates. Em algumas versões diz companheiro de lutas. E vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então o apóstolo Paulo ele está escrevendo aqui para os filipenses e está dizendo o seguinte, olha, eu vou mandar de volta para vocês Epafrodito. Porque o Epafrodito aqui para mim, ele tem sido um irmão. Ele tem sido alguém que está juntamente comigo. Ele não está dizendo simplesmente alguém que foi só enviado para levar uma oferta. Mas não, Epafrodito aqui ele está sendo colocado como uma referência de ser meu irmão, alguém que está próximo ao apóstolo, alguém que está juntamente com o apóstolo aqui, acompanhando a situação do apóstolo, o sofrimento que ele está passando. E cooperador. Então não era somente alguém que tinha sido enviado, ele estava cooperando com o trabalho, ele estava ali auxiliando o apóstolo Paulo. E nós sabemos que aqui na carta dos Filipenses, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que foi uma providência, embora ele está ali preso e em cadeias, mas no tempo que ele esteve em cadeias, ele pôde pregar para toda a guarda pretoriana. Por quê? Porque nesse período onde ele estava preso em Roma, nesse primeiro momento, que estava nessa prisão domiciliar, ele tinha que pagar os seus custos da própria prisão, nesta casa onde ele estava, e ficava sempre um guarda pretoriano, ou seja, era um guarda muito importante, e ficava ali juntamente mantendo a prisão do apóstolo Paulo. E haviam cerca de 9.000 soldados que estavam aqui nesta guarda pretoriana. E o apóstolo diz o seguinte, que mesmo ele estando preso, houve a guarda pretoriana pôde então ouvir. E lá no final da carta, quando ele saúda, ele diz assim, e os que estão na casa de César vos saúdam. Ou seja, a palavra não estava presa, a palavra foi pregada, foi anunciada para esses soldados dessa guarda pretoriana, chegou então à casa de César e houve uma grande expansão do evangelho. Então, mesmo preso, Deus estava usando o apóstolo. E aqui Epafrodito, ele diz, meu irmão, alguém muito próximo ao apóstolo, e cooperador que está auxiliando o apóstolo neste trabalho. E companheiro nos combates. Então, uma referência muito importante aqui, quando se fala em companheiro nos combates ou companheiro de lutas, o apóstolo está dizendo assim, é meu irmão de armas. Alguém que está lado a lado com o apóstolo Paulo trabalhando. Alguém que não tem grande citação, não tem grande menção, não tem um livro escrito com o nome dele, mas é alguém que é alguém que é amigo, que é colaborador, que é companheiro, que está junto no mesmo processo, que não está acima, não está abaixo, mas está auxiliando o apóstolo Paulo, está junto com ele, meu companheiro de lutas, meu irmão, alguém que está auxiliando o apóstolo no trabalho. E ele diz aqui, vosso enviado, porque Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos para auxiliar em oferta o apóstolo Paulo enquanto ele estava nessa prisão em Roma, para prover as minhas necessidades. Então nós vemos que Deus sempre prepara algo maravilhoso para nossas vidas. A igreja de Filipos vai enviar, por intermédio de Epafrodito, uma contribuição para que Paulo pudesse se manter nessa situação, ter as suas necessidades ali atendidas. Mas a própria ida de Epafrodito significava esta necessidade de suprir as necessidades dele. Você imagina o apóstolo na prisão, ali naquele momento, mas ele pode chegar a Deus, ele pode chegar e ter o convívio de alguns irmãos. Ele não está ali mais na comunhão da igreja, ele não está ali na koinonia, nessa comunhão maravilhosa no qual ele se refere na carta de Filipenses. Ele não pode estar mais, mas alguns irmãos chegam até ele e passam para ele esse sentimento em que eles, mesmo estando ali preso, ele se sente amparado, ele se sente ali atendido, ele se sente não sozinho, mas com pessoas que estão próximas auxiliando. Então Epafrodito ele é enviado também com este trabalho, não só de levar essa oferta, mas de ser uma oferta, que a sua vida possa tocar outras vidas, que a sua vida seja a diferença para outras vidas. E aqui ele continua dizendo, portanto, tinha muitas saudades de todos vós, e estava muito angustiado no que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E a palavra do Senhor nos diz aqui que
que o Epafrodito, ele ficou muito doente. Ele ficou gravemente doente durante esse período em que ele chegou até o apóstolo Paulo. Ele ficou tão doente e ficou doente por um grande tempo. E esse tempo foi tão longo que deu tempo da igreja de Filipenses saber que o Epafrodito estava doente e se preocupar com ele. E Epafrodito, sabendo que a igreja estava nessa situação, preocupado com ele, também estava muito angustiado, porque a igreja sabia que ele estava enfermo. E ele continua no versículo 27. E de fato esteve doente a quase morte, mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu vou mandar o Epafrodito de volta para vocês verem como ele está, porque o Epafrodito está angustiado, que vocês estão sabendo que ele ficou doente. Mas Deus teve misericórdia e curou o Epafrodito, porque eu também estava angustiado, e não trouxe para mim mais tristeza, porque a presença do Epafrodito, juntamente com o apóstolo Paulo, lhe trazia alegria, lhe trazia companheirismo, lhe provinha as necessidades, não só necessidade financeira de sustento, mas uma necessidade humana, de afetividade, de carinho, de companheirismo, de colaboração. E aqui nos diz a palavra: e por isso vos enviei mais do que depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis, e para que eu tenha menos tristeza. E recebei-o com todo gozo, tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo à morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então o apóstolo Paulo está falando a respeito aqui de Epafrodito, para que a igreja recebesse Epafrodito, soubesse que ele esteve por um tempo grande enfermo, e essa enfermidade foi uma enfermidade que levou quase à beira da morte Epafrodito. E o apóstolo diz que a igreja, vendo que ele já estava bem, se alegrasse, e o apóstolo também ficaria alegre vendo que Epafrodito havia se recuperado. Mas mais do que isso, ele envia essa carta, e essa carta ela é levada para a igreja de Filipos por intermédio do próprio Epafrodito. E realmente colocando nessa situação, dizendo para que a igreja se alegrasse vendo que Epafrodito estava bem. Mas não só isso, que a igreja recebesse Epafrodito com honra. Porque Epafrodito não era qualquer cristão. Epafrodito era alguém confiável, alguém que o apóstolo podia ter a confiança de entregar uma carta para ser lida à igreja dos Filipenses, para ser levada para Filipenses. Ele era alguém confiável na obra do Senhor, ele era alguém digno de honra, que a sua vida foi dada para a obra de Deus. Não simplesmente só para levar a oferta para o apóstolo Paulo, mas para estar juntamente com ele naquele momento do cárcere, naquele momento da angústia, naquele momento da dificuldade, naquele momento do problema, a ponto do apóstolo dizer: olha, é meu irmão, é meu colaborador, é meu companheiro de lutas. É alguém que está muito próximo ao apóstolo. E alguém que está sofreu por uma grande enfermidade, e ao que parece aqui o texto nos dá a entender que essa enfermidade que Epafrodito sofreu foi pela obra de Cristo. Ou seja, talvez tenha sido pelo excesso de trabalho que ele estava aqui desempenhando. Talvez tenha sido pelo excesso, pelo esforço que ele realizou ao sair de Filipe e chegar até Roma. E por um grande tempo. Então nós vemos que até mesmo aquele colaborador, aquele cooperador na obra de Deus, aquele que exerce alguma função na obra do Senhor, ele não está livre de enfermidades, ele não está livre de problemas, ele não está livre de passar por situações difíceis, ele não está livre, inclusive, de passar por um esgotamento. E aqui o que o apóstolo Paulo está falando a respeito disso, porque ele chega nesse ponto, Epafrodito, pela obra, e a Bíblia nos diz aqui, pela obra, para suprir comigo a vossa falta no serviço. Então, como a igreja não podia estar presente, como mais irmãos não podiam estar presentes, Epafrodito estava presente com o apóstolo Paulo, e ele estava auxiliando o apóstolo Paulo naquele trabalho. A Bíblia não diz que trabalho era, a Bíblia não diz como que ele exercia, mas nos diz que ele estava ali enfermo, ele estava cansado, ele estava numa situação difícil. E essa enfermidade trazia para ele também muita angústia. Imagine
que além da enfermidade física, trazia para ele angústia de saber que a igreja de Filipenses estava preocupada com ele também, por ele estar enfermo, por ele estar doente. E nós vemos que muitas vezes as dificuldades que muitos possuem no evangelho ou na obra, no exercer a obra, não é somente a enfermidade física. E essa enfermidade física às vezes também passa por um esgotamento. E aqui a necessidade de nós entendermos que na obra do Senhor, nós temos que ter sempre alguém colaborador, irmão, companheiro de combate, companheiro de lutas. Nós vemos que quando Jesus enviava os discípulos, quando ele enviava alguém para fazer um trabalho, ele nunca enviava ninguém sozinho, ele enviava de 2 em 2. O que me dá a entender que a obra do Senhor ela não pode ser feita sozinha. Não existe a obra realizada de maneira solitária. Embora o apóstolo Paulo estivesse ali escrevendo cartas, pregando, fazendo viagens missionárias, ele não pôde realizar essa obra sem que ele tivesse cooperadores, colaboradores, amigos, irmãos fiéis que estivessem ali juntamente com ele, ombreando a causa. Pessoas que também padeceram, deram a sua vida, pessoas que não tiveram destaque, talvez, que não tiveram uma grande importância, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim para a igreja, olha, recebe com honra. E a Bíblia diz o seguinte, dai honra a quem tem honra, a quem honra, honra. Ou seja, a quem Deus honra, aquela pessoa que realmente exerce a obra do Senhor, que está cooperando junto, que está trabalhando junto, ela é digna de honra, ela é digna de receber a honra. E é o que o apóstolo está dizendo aqui a respeito das características de Epafrodito, alguém que era considerado meu irmão, ou seja, alguém muito próximo ao apóstolo, ao colaborador, companheiro de lutas, companheiro de armas, companheiro de combate, companheiro de trabalho, alguém que deu a sua vida, alguém que foi confiável, porque através dele a carta dos Filipenses poder chegar lá. E eu amo a carta de Filipenses. Para mim, das cartas do apóstolo Paulo, a carta de Filipenses é a carta que fala muito mais do meu coração. Porque é uma carta muito pessoal do apóstolo Paulo, é uma carta muito particular do apóstolo Paulo, é uma carta que o apóstolo Paulo redige com muito carinho para essa igreja. É uma carta que, embora o apóstolo Paulo esteja na prisão, esteja em cadeias, esteja naquele momento preso, a palavra não está algemada, a palavra está livre. Por mais que ele estivesse naquela situação, aquela situação não foi suficiente para barrar ele de fazer algo pela obra de Deus. E quando ele não pôde ir, Deus enviou outras pessoas para estar juntamente com ele, para seguir fazendo aquele trabalho lá da prisão. Enquanto ele estava na prisão, Deus enviava um Epafrodito para suprir as necessidades do apóstolo. Deus enviava um Epafrodito não só para suprir uma necessidade financeira dele, mas também para suprir uma necessidade pessoal, porque todos nós que exercemos um trabalho na obra do Senhor, precisamos uns dos outros, precisamos de colaboradores, precisamos de cooperadores, precisamos de companheiro de luta. Companheiro de luta é aquela pessoa que quando você está passando por uma dificuldade, uma necessidade, você lembra, eu vou falar para essa pessoa aqui, eu vou entrar em contato com ela, eu vou falar com ela, eu posso abrir meu coração, porque eu sei que essa pessoa, ela conhece, ela sabe da minha dificuldade, ela vai ser combatente juntamente comigo. O Senhor sempre envia um Epafrodito para nos auxiliar. O Senhor sempre envia um companheiro de combate, um companheiro de lutas, que vai estar ali ombreando a causa do Senhor lado a lado. E vai estar ali muitas vezes passando de dificuldade, passando por trabalho, mas que Deus envia no momento certo. E nós vemos na continuidade, o apóstolo Paulo continua se referindo aqui a Epafrodito, lá no capítulo 4 do livro, da carta aos Filipenses. Eu vou ler um pouquinho mais acima, lá no versículo 18, que nos diz o seguinte, 17 nos diz o seguinte: não que procure por dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta, mas bastante tenho recebido e tenho em abundância, e estou cheio depois que recebi de Epafrodito, e que da vossa parte me foi enviado, como um cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, está falando à igreja, olha, vocês me enviaram Epafrodito. Epafrodito veio para nós, ou veio para mim, veio para o ministério, veio me trazer algo que foi algo extraordinário, porque mesmo que a igreja estivesse passando dificuldades, foi uma igreja que enviou uma oferta ao apóstolo aqui nesse momento que ele estava passando por essa dificuldade. E o apóstolo diz que essa oferta foi uma oferta que para ele foi suficiente. Mas ele diz não só uma oferta, ele não fala simplesmente nessa oferta que manteve ele lá, mas também porque a igreja enviou Epafrodito. E Epafrodito aqui, ele supre, ele está aqui também como um cheiro suave, como um sacrifício agradável e aprazível a Deus. É um trabalho importante, alguém que vai ali trabalhar, não é só o financeiro que precisa. Muitos colaboradores da obra de Deus, muitos líderes, muitos que exercitam trabalho, muitos que estão à frente de um trabalho, precisam de colaboradores como Epafrodito. Não só aquele que contribui financeiramente, mas aquele que a sua vida é uma contribuição, é uma colaboração. É alguém que está pronto a exercer a sua função, está pronto a estar ali ombreando, sendo combatente, sendo companheiro, sendo alguém que está junto quando você precisa, ombreando a causa. Ninguém consegue realizar um trabalho sozinho. Um trabalho na obra de Deus não se faz sozinho. Tanto que o apóstolo Paulo falava que ali na igreja de Corinto havia uma distinção porque alguns preferiam Paulo, outros preferiam Cefas ou Pedro, que na verdade tem o mesmo nome, o mesmo significado, apenas há uma troca. Alguns preferiam Apolo porque era um grande orador, tinha uma oratória muito boa, um discurso. E outros queriam Paulo, e tinha aqueles que diziam que eram de Cristo, e esses eram os piores. Mas o apóstolo está dizendo que embora toda essa situação aqui, embora muitas divisões aqui estão acontecendo, embora muitas preferências, todos precisam de alguém para exercer o ministério. Todos precisam da colaboração. Não se faz um trabalho sozinho. Paulo não faz trabalho sozinho. Apolo não faz trabalho sozinho. Cefas, Pedro, não faz trabalho sozinho. Ninguém de nós faz um trabalho na obra do Senhor sozinho. Por isso que a igreja precisa da unidade, precisa do amor fraterno, precisa de Epafroditos que ombreiem a causa. Alguém que se doe também pela causa do evangelho e que a sua vida seja também uma doação, seja uma oferta. E eu estou em abundância, estou cheio, que ele diz aqui. Eu recebi da vossa parte, eu recebi Epafrodito. Epafrodito serve para mim como alguém que eu preciso de alguém, que eu preciso de alguém que está ali para ombrear a causa, que apoie, que me ajude, que colabore com o meu trabalho. Você que está hoje me assistindo aqui, eu preciso de todos que estão presentes para que o trabalho continue sendo efetivado. Se muitos que estivessem aqui não estivessem assistindo, não teria a razão deste trabalho estar acontecendo. Porque uns precisam dos outros. Quem está assistindo não é menos importante do que quem está falando. Ou seja, todos nós somos interlocutores da obra de Deus. Todos nós precisamos um dos outros. E todos nós precisamos de um Epafrodito sendo enviado da parte de Deus. Sabe aquele momento que você está muitas vezes em dificuldade, principalmente quem exerce uma função, e muitos não entendem. Às vezes as pessoas imaginam que quem exerce uma função é alguém plus, alguém que recebeu algo a mais de Deus. Na verdade, recebeu um trabalho, uma função do Senhor e todos nós recebemos um destaque. Porém, ninguém faz a obra sozinho. E mesmo estes precisam de um Epafrodito que seja um irmão, um colaborador, um companheiro de lutas, alguém enviado, alguém confiável, alguém que se doe pela causa e pela obra do Senhor. Todos nós precisamos de alguém para estar junto conosco na hora da dificuldade. Hoje é uma expressão, principalmente na área de saúde, quem cuida de quem cuida. Quem cuida?
Muitas vezes quem está na frente de um trabalho, assim como o apóstolo Paulo cuidou de tantas igrejas, mas quem cuida de quem está à frente do trabalho são os Epafroditos que Deus manda. É esse Epafrodito que está ali juntamente com Paulo. Então, este versículo realmente foi algo muito importante quando eu estava estudando a respeito dele, deste personagem. E como eu disse, eu amo personagens que não têm nenhum destaque. Porque esse personagem que não tem nenhum destaque, ele fala muito a mim, muito a você, que talvez não tenha um grande destaque, que não tenha talvez um grande nome. Como uma vez alguém me disse que eu não tinha sobrenome, que eu não tinha um sobrenome conhecido. E a minha resposta foi: eu não preciso de sobrenome, porque Deus conhece meu nome. Sabe, Deus conhece cada um de nós. E esses personagens que não têm um destaque, não têm um livro, não têm um nome, são esses que Deus usa para que, na continuidade da obra do Senhor, ela possa alcançar muito além. Então, nessa noite, eu quero dizer para você que ser um Epafrodito, ou que receber um Epafrodito do nosso lado, é algo de Deus. É ter as nossas necessidades supridas. Porque às vezes a necessidade que nós temos não é uma necessidade financeira. Às vezes a necessidade que nós temos é de alguém que apenas escute. Às vezes a necessidade que nós temos é alguém que diga assim: vamos lá, eu estou do teu lado, eu vou te apoiar. Às vezes a necessidade que nós temos é alguém que dê o seu ombro para a gente chorar na hora que a gente realmente está precisando. Às vezes, a maneira que Deus vai suprir a nossa necessidade, que não significa que essa necessidade seja uma necessidade financeira, mas uma necessidade de apoio. Olha, você está fazendo um trabalho na obra de Deus e precisa de apoiadores. Precisa de Epafrodito que dê a sua vida. Precisa de alguém que realmente queira estar ali acompanhando, porque a obra não é minha, não é sua, ela é do Senhor. Sabe, nós apenas somos vasos, e a Bíblia diz que é tão glorioso que nós somos vasos de barro e que a essência gloriosa do Senhor está dentro. Isso diz que eu e você somos feitos do mesmo barro. Uns vasos diferentes dos outros? Sim, mas a mesma constituição. E o mais maravilhoso de tudo é a essência que está dentro dele, que é o Senhor. Por isso que nós precisamos uns dos outros. E precisamos de Epafroditos que às vezes somente escute quando você quer chorar. Precisamos de um Epafrodito que vai chegar na hora e vai dizer: olha, vamos junto. Um Epafrodito que mesmo passando por dificuldades está dizendo: olha, eu estou junto contigo. Às vezes o amigo que você precisa não é aquele amigo que está toda hora falando com você, mas aquela hora que você precisa, ele não abre mão de estar junto com você. Epafroditos é a provisão muitas vezes que Deus envia para a nossa vida. Não só para suprir nossas necessidades financeiras, mas suprir as nossas necessidades de acolhimento, as nossas necessidades de termos um auxílio na obra do Senhor. E que compartilhem da mesma visão que temos pela obra e pelo crescimento da obra do Senhor. Se você não encontra um Epafrodito na tua vida, seja um Epafrodito na vida de outra pessoa. Sabe, aquilo que Deus tem para nós muitas vezes não é cuidar um grande trabalho, é cuidar de pessoas. Às vezes vai ser cuidar da tua família, às vezes vai ser cuidar dos teus amigos, às vezes vai ser só escutar alguém que precisa. Então que nesse tempo, Senhor, levante Epafroditos e que nosso coração possa arder pela obra do Senhor. Que independente da situação, nós possamos ser um Epafrodito na vida de alguém. E se nós precisamos de Epafrodito, que o Senhor envie para suprir as nossas necessidades, porque realmente temos necessidades. Amém?